Hoje você vai entender como um homem construiu uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares, sem ganhar na loteria, sem criar uma startup e sem ser um gênio fora da curva. Warren Buffett é a prova viva de que enriquecer está muito mais ligado à disciplina do que à inteligência. Ele até costuma dizer que a maioria das pessoas com um QI de 160 se sairia melhor reduzindo para 130 e obedecendo regras simples. E a verdade é que o tempo somado à disciplina pode ser traduzido em genialidade. Nesse vídeo você vai ver quais foram as regras que ele utilizou para esse feito e como você pode aplicar na sua vida mesmo que ganhe pouco, não entenda muito de investimentos ou esteja começando do zero. Buffett começou pequeno e já entendia o jogo. Comprou a sua primeira ação com 11 anos de idade. E sabe o que ele disse sobre isso? Que se arrepende de não ter começado antes. Ele sempre entendeu que o tempo seria o seu maior aliado. É óbvio que para enriquecer você não precisa começar nessa idade. Sabemos que isso não se aplica para a maioria das pessoas, mas esse fato serve para contextualizarmos a mentalidade que ele sempre teve. Ele não nasceu rico. O seu pai era corretor de ações, mas a sua vida foi bem comum. Aos 15 anos de idade, Buffett já havia juntado cerca de 6 mil dólares em dinheiro da época, vendendo balas, revistas e trabalhando com entregas. Isso seria equivalente a mais de 80 mil reais hoje, considerando inflação e o poder de compra. Tenha em mente que juntar capital é o primeiro passo. Mesmo que você comece pequeno, o hábito de investir logo cedo tem um impacto gigantesco. A segunda decisão divisora de águas para Warren foi apostar no longo prazo, e isso mudou tudo. Apesar dele começar cedo, mais de 90% da sua fortuna surgiu depois dos 60 anos de idade. Ele se aproveitou como poucos do poder dos juros compostos, e isso pode facilmente ser explicado com uma calculadora. Se você investir R$400 por mês a uma taxa média de 1% ao mês, em 30 anos você terá mais de 1 milhão investidos, sendo que você desembolsou apenas 144 mil em todo esse tempo. O resto foi fruto dos juros compostos. Agora aumente isso para 40 anos e o valor chegará a quase 4 milhões. Buffett não tenta acertar o timing do mercado. Ele compra bons ativos e simplesmente espera. A terceira regra do bilionário é viver abaixo do que ganha. Ele mora na mesma casa desde os anos 1958 nos Estados Unidos. Comprou por 31.500 dólares na época. Nunca teve um carro esportivo, nunca colecionou bens de luxo. A riqueza vem de gastar menos do que se ganha e investir a diferença. Se você ganha 3 mil reais, viva como se ganhasse 2.400. Com os outros 600, construa sua liberdade. Mas e se eu não conseguir fazer sobrar nada? Considere cortar custos e gerar uma renda extra. Seja com freelancer, revendas, prestação de serviços ou mesmo usando alguma habilidade que você tem. Buffett começou vendendo revistas, balas e Coca-Cola de porta em porta. Ou seja, o importante é começar com o que está ao seu alcance. A verdade é que se você compra o que não precisa, logo estará vendendo o que precisa. Então tome cuidado com armadilhas modernas. Muitas vezes, a dificuldade em viver abaixo do que se ganha vem não da renda, mas dos seus hábitos. O consumismo, impulsionado pelas redes sociais, cria uma falsa necessidade de ter o que não precisamos. A comparação constante com influenciadores e conhecidos gera ansiedade e leva muitas pessoas a gastarem com roupas, eletrônicos, viagens e experiências apenas para manter uma imagem. Além disso, vícios como jogos, bebidas, delivery constante ou até pequenas compras diárias corroem o orçamento de forma invisível. A sua quarta regra que o levou ao enriquecimento é: invista em si mesmo. Buffett é obcecado por leitura. Estima-se que ele leia 500 páginas por dia. Ele diz que quanto mais você sabe, mais você ganha. O maior diferencial competitivo é ser uma máquina de aprender. Ele também fez cursos de oratória para aprender a comunicar melhor as suas ideias. Isso aumentou drasticamente as oportunidades de negócio. Leia 15 minutos por dia sobre investimentos, comportamentos financeiros ou negócios. Esse hábito muda sua mente e também o seu bolso. E se você sente que o seu salário é muito baixo, invista em sua carreira profissional. Cursos técnicos, graduações, certificações e desenvolvimento de habilidades como comunicação, resolução de problemas ou até gestão podem aumentar muito as suas chances de promoção ou até uma realocação no mercado. Você pode enriquecer mesmo como um assalariado, mas precisa ser um profissional cada vez mais valioso para o mercado. E vamos para a quinta regra: tenha emoção zero no mercado.
Buffett já passou por várias crises econômicas e nunca entrou em pânico. Pelo contrário, ele comprava quando todo mundo vendia. O medo é o maior inimigo do investidor. Durante a crise de 2008, ele investiu 5 bilhões no Goldman, quando o banco estava em queda livre. Anos depois, saiu com lucro bilionário. Lembre-se, quem age por emoção no mercado perde dinheiro. A maioria das pessoas em tempos de crise faz o oposto. Vende seus ativos com medo de perder mais, realiza prejuízo e depois fica de fora da recuperação. Essa emoção, chamada de viés comportamental, é um dos maiores sabotadores da riqueza no longo prazo. Invista apenas em ativos que você entende. Por que está investindo, por quanto tempo e qual é o objetivo. Automatize os seus aportes para não depender da emoção do momento. Diversifique para reduzir os riscos e, principalmente, não acompanhe o mercado todos os dias se isso te afeta emocionalmente. Buffett mesmo diz que o melhor investidor é aquele que consegue manter a calma quando todos ao redor estão em pânico. Seja ganancioso quando os outros estão com medo e tenha medo quando os outros estão gananciosos. Isso resume a essência do comportamento contrário que Buffett adota. Em momentos como o atual, onde há uma instabilidade econômica, inflação alta e um medo generalizado no mercado, surgem algumas das melhores oportunidades para quem está preparado. Quando os preços caem, ativos valiosos ficam em promoção, mas poucos têm coragem de aproveitar. Por outro lado, quando tudo parece fácil demais, quando todo mundo está ganhando dinheiro rápido, como foi na bolha das criptomoedas ou nas ações de tecnologia em 2021, é justamente a hora de ter cautela. A ganância coletiva cria bolhas, e quem entra por último geralmente perde. Essa postura fria e racional diante do caos é o que separa os investidores bem-sucedidos dos que ficam no prejuízo. E a sexta regra é sobre investir apenas no que se entende. Buffett não investe em empresas que não consegue explicar como elas ganham dinheiro. Esse princípio simples é ignorado por muita gente que entra na bolsa, nas criptomoedas ou até em novas oportunidades, sem saber o que está fazendo. E o resultado? Altos riscos, prejuízos e frustração. Ele evitou por décadas investir em empresas de tecnologia, não porque elas não fossem lucrativas, mas porque ele não entendia completamente como elas geravam valor. Só entrou na Apple depois de estudar e compreender profundamente o modelo de negócios da empresa. Hoje, a Apple representa mais de 40% da sua carteira. Ele evita modinhas e foca no que conhece. Nunca invista em um negócio que você não entende. E antes de investir, responda: como que essa empresa ou ativo ganha dinheiro? Quem são os clientes dela? O que pode fazer esse negócio crescer ou cair? Eu realmente entendo o produto, o setor e os riscos dele? Se você não conseguir explicar em 2 minutos o que está comprando, talvez ainda não esteja pronto para investir nisso. Comece investindo em setores que você já entende no dia a dia, como bancos, varejo, energia, consumo, e vai expandindo seu conhecimento com o tempo. Número 7. Pense como dono, não como término. Buffett compra empresas pensando em manter por 10, 20 ou 30 anos. Ele olha para a empresa como um dono e não como um trader. Se você não estiver disposto a manter uma ação por 10 anos, nem pense em mantê-la por 10 minutos. Não entre em investimentos achando que vai enriquecer da noite para o dia. Construa uma carteira com uma visão de futuro. Além disso, ele ainda tem algumas regras de ouro. A regra número 1 é: nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. Isso não significa nunca ter prejuízos, mas sim evitar apostas arriscadas. Ele sempre busca uma margem de segurança nas decisões. Antes de investir, pergunte: se isso der errado, qual será o prejuízo? Eu posso me recuperar? Então tome uma decisão baseada em conhecimento técnico e em controle emocional. Ele diz que enriquecer é como criar uma bola de neve. Você começa pequeno, mas com consistência e tempo, ela cresce de forma imparável. Alguém está sentado na sombra hoje porque outra pessoa plantou uma árvore muito tempo atrás. No fim, as regras de Warren Buffett são exatamente aquele básico bem feito. Invista cedo e com constância. Gaste menos do que ganha. Aprenda todos os dias. Tenha paciência de ferro e, por fim, não complique. Me conta aqui nos comentários qual dessas lições de Buffett você aplica na sua vida. Gostou do vídeo? Então me ajuda a espalhar essa mensagem. Deixa o like e se inscreve aqui no canal.